E você ficou no Chic Show até quanto tempo? Fiquei 5 anos. 5 cara. anos. 5 anos. E quando eu saí. O Chic Show naquela época fazia o quê? 7, 8 baile? Cara, era 7 domingueiras. 7 domingueiras. 7 domingueiras. Eu coordenava o ponto de encontro. O Carlinhos coordenava o Asa Branca de Pinheiros. O Natanael coordenava o Neon. Que mais? Quem coordenava o Chopapo? Chopapo foi bem depois de mim. Mas Chopapo já era Nylon. Né? Já era essa galera que veio depois de você. Que eu criei, uma das galeras que eu criei na época que eu ainda estava lá. Começaram a dominar alguns bailes, mas nessa época eles não tinham titularidade em nada e nem tinham esses bailes. E aí tinha o Clube da Cidade, que o Carlão abria, tomava conta. Chegava o Quitão depois, fazia uma participação, e o Mister. Né? E tinha também o... Natanael tocava ou não? Tocava. Natanael fazia o Neon. E tinha também... Na época era Musicalia, né? Tinha um musicaliano no Eduardos. Musicalia. Entendeu? E tinha o Johnny. Tinha o Johnny no Diamante. Tinha domingo, cara, que como eu fazia... O Luizão montou um programa para combater o Black Mad na Bandeirantes, na época. Que foi o Musicalia Rap Dance. Na Manchete. E quem produziu o Musicalia Rap Dance na Manchete era eu e o Quitão. Então, para não parecer que o programa era gravado, a gente gravava na quinta-feira. Eu chegava no ponto de encontro só depois do programa. Só que nessa brincadeira, velho, eu já punha meu rolê aleatório para funcionar. Na época eu já tinha comprado um carro. Primeiro carro que eu comprei, o Luizão pagou meu carro à vista, porque eu batia para tudo quanto era lado, né? Rodava para tudo quanto era canto. E aí eu ia no baile do Johnny, passava no Diamante, fazia uma farra no Diamante, aí saía em cima da hora, pegava aquela marginal que nem um louco, ia pro ponto de encontro. Chegava no ponto de encontro, tocava, acabava umas 9 horas, pulava no meu carro de novo, vinha atrás do Quitão até o clube. O Quitão tocava um pouco no clube. Lá do clube eu largava meu carro lá na porta do Clube da Cidade, pulava na Kombi do Quitão e ia pro Eduardos. Aí ficava no Eduardos até acabar. Ficava num rolê, era que nem um boné velho, né, meu? Mas fervia na Chic Show, cara, ia pra todo lugar. E aí nessa brincadeira durou 5 anos. E como que foi a sua ida pro Chic Show? Que você tava lá e aí foi pro rádio? Quando eu saí da Chic... Não, no rádio, né, que fazia o Black in Love. Na Bandeirantes teve o Black in Love, teve o Balanço Geral. O Balanço Geral, por que nasceu o Balanço Geral? Quando o Luizão montou esse projeto da Manchete, com o Lélio, né, Lélio Teixeira, o Joca perdeu uma aposta grande para o Lélio, de quem bateria o primeiro lugar. Putz. Na audiência da concorrência dos 2 programas. E a gente bateu o primeiro. Na Manchete. Na Manchete. E rolou um bate-fundo ali. O Lisandro Antônio já não estava mais na rádio. A supervisão era do Joca. O Luizão teve uma conversa séria com eles lá. Eles falaram, ou você tira esse programa de lá, ou a gente vai ter que resolver essa situação de um outro jeito. Né? Tipo, eu fico aqui, eu fico lá, né? O Luizão era Bandeirantes, né? Sempre foi Band. Aí o Luizão, obviamente, falou, tudo bem, eu saio de lá, mas você me dá um outro horário aqui. Aí nasceu o lance do Balanço Geral. Entendeu? Porque aí Teve que acabar o programa na Manchete para acabar. Porque o Balanço Geral foi... A proposta de fazer o Balanço Geral foi um programa dinâmico, um programa voltado para os bailes, tecnicamente bem produzido, modéstia à parte, eu era o único que podia fazer. Né? E o Natanael criou uma estratégia de apresentação desse programa muito louca, que tinha matérias jornalísticas, falava do baile de todo mundo, colocava os caras ao vivo falando no ar. Eu lembro que no dia eu liguei, era meu aniversário, eu liguei pro GG, o GG tocava na Sunshine, o GG entrou no ar, deu um show, né, na entrevista, entendeu? E o programa era assim, tinha o aquário da Bandeirantes, que era separado do estúdio de apresentação. Então, o estúdio de apresentação ficava o Luizão, né, com o locutor operando a mesa, e eu ficava do lado de cá, né, mixando. O Natanael fazia mais ou menos uma pré-seleção do que eu iria tocar. E eu virava para ele e falava, isso aqui eu não vou tocar não, meu, porque não dá para virar essas paradas. Não tinha noção de técnica do que dava e o que não dava. Aí o primeiro programa que eu fiz, eu virei tudo, mas eu mudei a sequência das músicas.
Mas aí no final do set ele entrou com o pé na porta e falou: semana que vem você chega mais cedo. Por quê? Falou: não, porque agora você toca toda semana. E aí eu virei titular do Balanço Geral. Toda. E eu desenvolvi uma técnica que o Luizão entrava fazendo locução e eu continuava virando, cara. Porque eu estava dentro do aquário de cá, com um retornão aqui na minha cabeça, não me atrapalhava ele falar. Entendi. Entendeu? Eu só ficava ligado o tempo que ele dava brecha para eu sair e voltar com o musical de novo. Mas toda vez que ia entrar um break que o Luizão vinha falando, eu colocava a música que estava tocando, eu fazia virar o instrumental. Sempre vinha com os discos de 2. Sim. Com a versão vocal, outro instrumental, para entrar, fazer a base e aquele dinamismo, né? O Luizão mudou o tom de voz. E aí uma vez, cara, eu não pude fazer o Balanço Geral, porque o Luizão me mandou para uma festa lá pro lado de Itaquera. Tinha que ir cedo para montagem. Cara, eu passei chegando naquela Coab de Itaquera, você via os prédios assim, cara. Só a voz. A galera passa mal em todos os apartamentos, velho. Loucura, né, mano? Falando, caramba, que fase é essa que a gente está vivendo? E foi, e foi uma coisa assim, surreal, né? Sim, e deixa eu te falar uma outra passagem também, que tem muita gente que deve querer saber. Como que foi aquela parada? Eu não sei se você já estava ou já tinha saído do Chic Show, que foi na Band também, que tinha lá o programa que tinha as equipes lá, entendeu? Que era o baile da Band. Como que foi essa parada, essa transição de todas as equipes fazendo num horário só? Cara, essa fase eu não tava. Você não tava nessa fase? Já não tava mais. Quando aconteceu, já não estava mais. Eu estava até a fase... Acho que foi uma das últimas fases da Bandeirantes, da Black Music, né? Eu fiquei até a fase que eles fizeram uma vez. O Joca, na verdade, cara, pegou aquele pacote radialista e colocou todo mundo lá dentro, né, meu? Maurício, todo mundo já sabe disso. O Maurício não vai ficar chateado se eu contar. Mas o Maurício Blackmed, por exemplo, ele foi com o William lá e eles deram um carro pro Joca para poder pegar um espaço na rádio. Isso deixou o Luizão puto da vida, porque o Luizão tinha a rádio como se fosse dele, né? Entendeu? E nisso, tava todo mundo ali dentro do mesmo espaço, porra, mas a guerra interna era uma coisa absurda. Quando os caras metiam um baile na rua, eu lembro que teve um baile do Armando Martins com o Maurício Blackmed no Palmeiras que deu dó, cara. O Luizão enfiou 8 bailes no mesmo dia, velho. E a gente deixou o Palmeiras vazio. O Palmeiras ficou vazio. Porra, cara... Você é contratado, né, mano? Sabe? Aquela coisa. É o trampo, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Me mandaram para um baile, eu fui fazer. Eu fui fazer justo o Cobras Eixos. Entendeu? Que é Osasco. Osasco. Mas assim, depois disso, eu passei, eu amarguei... eu amarguei o mesmo problema que as equipes passaram também, porque... Quando a fase que eu saí da Chic Show, foi justamente o fato de o Luizão não entender que as pessoas podem evoluir e podem crescer e não tem que ficar ali refém daquela... Porque eu, como sempre trabalhei com grandes nomes, com grandes equipes, e quando eu troquei de uma casa para outra, foi com a bênção dos caras que eu trabalhei, sabe? A maioria deles. Sim. Né? Tanto na Zimbábue como no Tio Sam. A própria Cascatas, quando o Luizão comprou meu passe, eu fui sincero com o Carlinhos. Eu fui lá e falei para ele, falei, ó, o Luizão me ofereceu X para eu ir. Se você igualar, eu fico. O Carlinhos falou, não, aqui você estava bem, você ia crescer, você não sei o que lá. Eu falei, não, cara, a parada é a seguinte, o cara está valorizando o meu trabalho, o cara quer comprar o meu passe. Você está desmerecendo, colocando a sua equipe à frente de um cara aqui, de um nome que está... Não, porque você, se quiser, vai ficar aqui. Eu falei, tá bom, então eu vou. Mas eu não fui pilantra. Sim. Não fui pilantra. Tanto é que quando eu fui para Chic Show, o Vagnão tinha uma data numa festa, não sei se era Piracicaba, acho que era Piracicaba. E tinha colocado meu nome. Era para eu fazer. E eu virei pro Luizão e falei, ó, Luizão, independente de eu estar aqui ou não, eu tenho uma data combinada com o Vagnão de tocar na Cascatas num evento fora de São Paulo. Eu vou. Não vou deixar de... Tá tudo combinado, meu nome tá na divulgação do Parada. Eu vou representar a Cascata e é o Vagnão, cara. Gostava muito do Vagnão. A parada aconteceu um lance engraçado, que o meu irmão, eu não podia ir sozinho para lá, né? O meu irmão trabalhava no Palácio do Governo e ele ficava com o carro, chapa branca da casa, tudo. Uhum. Ele não podia viajar comigo, né? Com o carro, pôr o carro na estrada. Ele podia rodar comigo por ali. O que a gente fez? Nós fomos com o carro do estado lá para a casa do Vagnão.
e fomos para essa festa em Piracicaba. Meu, foi a melhor coisa que aconteceu, cara, porque Vagnão, cara, eu dou azar que esses caras que dirigem mal, né, meu? Serafim e o Vagnão foram os piores que eu passei. Da hora. Aí o Vagnão, quando foi, meu irmão já foi sentado assim na frente, já com aquela cara, meu irmão dirige pra cacete, né? Porra, mas esse Vagnão... Chegou lá, a festa estourou, o Vagnão estourou junto, né? Chapô. Quando acabou a festa... Meu, o Vagnão foi meio que cambaleando assim, desligamos o toca. Meu irmão falou, ô Vagnão, eu invocado, ô Vagnão, dá a chave desse carro aí. Não sei o que, não, ele vai dirigir porra nenhuma. Dá a chave desse carro aí que eu vou dirigir. Que da hora, boa história. Aí entramos dentro do carro, quando pegamos a estrada, não deu 20 minutos, o Vagnão... Já desmaiou, já roncava que nem um porco. Sei que a gente teve que parar pro Vagnão vomitar, teve que parar pro Vagnão fazer xixi. Deixa eu te falar. Você saiu da Chic Show e ficou trampando também na Bandeirantes. Aí foi, a questão foi que naquela situação... Como é que foi? Fala um pouco disso. Naquela situação, onde eu falo, essa situação de às vezes, algumas coisas que eu me desentendi com o Luizão, a gente se desentendeu mesmo. Hoje eu vejo que alguns detalhes ele tinha razão. Porque... A gente vira e mexe, a gente não está mexendo com ninguém, né, Marcelo? Você está lá fazendo a rádio, está fazendo as suas coisas, eu estou fazendo meus bares, estou fazendo meu programa. Sempre aparece um cururu, sei lá eu da onde, meu, que quer arrastar o nosso nome para vala. Exatamente. Acho que parece que as pessoas dependem de ter que prejudicar a gente para se alavancar em alguma coisa. Isso. Eu, graças a Deus, adotei uma postura de vida que eu prefiro até não falar, né? Dentro desse espaço aqui maravilhoso que a gente está vendo, essa conversa super bacana, eu coloquei essas pessoas e essas situações numa posição de destaque na minha vida, ou seja, longe. Longe. Né? Então, o que aconteceu? Naquela época, vendo a estrutura que foi o programa do Balanço Geral, os caras da Bandeirantes falavam: essa parada do Chic Show, toda essa parada de estratégia, de mídia, de marketing, esse neguinho aí, meu, Natanael. Que o Natanael entrava dentro daquele... O Natanael tinha até o 3º ano de jornalismo, né? E era um policial carreira. Ele tinha várias formações e que ninguém dava nada para aquele sujeito. Sim. Entendeu? Eu entrei dentro da Chic Show com aqueles caras com medo de mim. Carlinhos, Natanael, porra, mas como é que é esse negócio? Mas o primeiro cara que reconheceu o meu valor e me colocou na testa de linha de frente de alguma coisa foi o Nié, né? Tanto é que foi o primeiro que me apresentou, eu fui no Neon para visitar, ele já me enfiou nos toca-disco. Falou, a Chic Show fez uma coisa inédita na história da carreira deles, tirou um cara de uma outra equipe e comprou o passe para cá. É o Grandmaster Ney, eu tava no Neon, né, cara, perto do ABC. Aí eu fui falar com o Luizão, falei, Luizão, Natanael mandou tocar, eu toquei. Tudo bem, né? Agora já apresentou, agora vai. Mas o que aconteceu? O primeiro programa de rap que teve no Brasil chamava-se Rap Band. Rap Band. Que o Natanael, chamaram o Natanael para uma reunião na rádio para ele desenvolver esse projeto. E o Natanael muito rapidamente canetou. Meu, e foi uma coqueluche aquilo, porque naquela época tinha 2 crianças, que era o Luciano e o Caís. O Luciano acho que tinha 11 ou 12 anos naquela época. E o Caís, filho do Luizão, que apresentavam o programa. O Natanael me pediu para produzir musicalmente, porque ele não queria ter que ficar dentro do acervo da Chic Show para fazer um projeto dele, até por essa questão de ciúme. Sim. Como eu já era um cara fuçado e eu já tinha um pré-arquivo de música, rap nacional, tinha tudo. Eu tinha tudo meus discos. Então eu já ia com os discos de rap nacional, só tocava rap nacional. E eu fazia uma coisa bem sagaz durante o programa, que eu soltava as batidas fora do tempo. Entendeu? E vinha caçando a mixagem para dar a impressão que eram os moleques que estavam tocando. Uhum. Então eles ficavam fazendo aquele auê no ar. Você viu a virada que eu fiz agora? Tá, não sei o quê. E eu automaticamente, como eu já tinha contato com muita gente do outro lado da elite, do outro lado do muro, né? Do outro lado da ponte, então eu levava Ricardo Medrano para participar. E os moleques falavam, Ricardo Medrano, você toca mesmo? Vamos ver, a gente vai pensar se a gente vai dar um espaço para você. E os caras pediam, pelo amor de Deus, deixa eu tocar. Levei o Cuca, levei o Guedes. Isso, cara, não sei o que aconteceu com o Luizão naquela situação, que ele achou que dali os caras estavam tentando destruir o time,
a formação. E não era nada disso, cara. A gente ia crescer, obviamente, né, meu? Aproveitar as oportunidades. E se ele fosse um cara que desse subsídio para que a gente continuasse, a gente ia continuar a estar com ele, velho. Pô, Natanael é parceiro dele de 500 anos, tá ligado? Eu não sei que situação que deu lá, um problema que eu tive no ponto de encontro com o Flavinho Cutuca, que eu me destemperei, acabei dando um cacete no Flavinho Cutuca, que, arrebentei ele, né, sentei, dei um pau nele. O Luizão chegou e falou, pô, bicho, essa situação não pode acontecer e tal, essas caras não pode acontecer, você tem que moralizar essa história, e então vocês vão ter que ser suspensos. Falei, Luizão, nada mais justo, né, cara? Eu me perdi mesmo a paciência, peço desculpa para você, mas pro Flavinho não peço não, porque ele é um puta no safado. Né? E ele falou, vou ter que suspender você dos bailes, inclusive dos programas de rádio. Opa! Ei, tem a ver o programa? Peraí. Né? É a mesma coisa aqui. Brecha? É a mesma coisa, eu falo pra você, ô Marcelo, pô, vai ter a festa da The Beat e tal. Pô, tem uns caras que eu não gosto de tocar, não. Me desculpa, Marcelo, mas não vou tocar nessa festa, não. Tá bom, você não vai tocar na festa, mas também não vai fazer o programa de rádio. Pô, o que tem a ver uma coisa com a outra? Né? Mas, aí eu fiquei naquele negócio. Só que na semana seguinte, né, um pombo correio veio me contar que eu não estava no ponto de encontro, mas o Flavinho estava lá. Você falou, opa. Opa. Aí quando eu cheguei, eu falei, peraí. Falei, pô, e agora, cara? Como é que eu vou fazer com o bagulho do Natanael? O programa da Rap Band era todo dia. Como é que eu vou fazer com o negócio? Aí já tinha um moleque que eu já tinha levado para tocar comigo na Chic Show, né? Levei ele, eu levava ele, ele saía do Campo Limpo Paulista para ir atrás de mim lá, lá em São Miguel, para me ver tocar, para aprender, mixar essas coisas. E eu gostava muito dele. Gostava não, gosto até hoje, né? Mora no meu coração. E eu levava ele, a primeira vez que eu levei ele para tocar no ponto de encontro, para tocar depois do Jaime, para tocar as músicas novas que eu não podia apresentar durante o set, tinha que apresentar só o sucesso. O Luizão quis tirar ele da mesa, falou, pô, esse baile aqui não tem mais controle, entra quem quiser, né? E foi uma das primeiras vezes que eu bati o pé com o Luizão, que eu falei, você vai tirar ele do palco, eu não subo. Pô, tá deixando... Você não vem aqui cuidar do baile, eu que cuido, né? Tô colocando gente nova pra gente alavancar, porque o moleque tem potencial. Nessa situação, eu peguei esse mesmo moleque e falei, ó, pega meus discos, vai ajudar o Natanael nesse programa. E ele mixava tudo que eu tocava, ele mixava igual a mim. Que é o famoso, nosso querido Easy Nylon. Né? Eu me lembro, eu não fui. Tanto é que eu nem fui na rádio para não causar problema, mas eu deixei o Nylon tocando. Quando o Natanael passava a ficha técnica, ele passava... apresentação, tal, não sei o quê, Luciano, Caís, Luciano e Luizinho, Rap Band, Scratch, batidas e viradas, DJ Grandmaster Ney. O Luizão chegou, estourou com ele, falou, porra, mas como assim? O cara não tá aí, por que você tá falando do cara? O Natanael, porra, peraí, o cara não tá aí, ele tá suspenso, mas é tempo determinado, daqui a pouco ele volta e ele tá tendo um substituto, mas o substituto não é ele. Explicou pro Nylon, que falou, Nylon, você vai mixar, mas o crédito é do Grandmaster Ney, o espaço é dele, ele só não está fazendo porque está suspenso. Mas o Natanael, se tivesse ficado quieto naquela situação, talvez eu tivesse relevado. Ele veio e me contou. Quando ele me contou, eu falei, peraí, já estou entendendo qual que é essa situação aí. E aqui foi aquela visão além do alcance. Eu falei, ele começou por mim, daqui a pouco o Natanael não está mais de dito e feito. Não passou muito tempo, ele tirou o Natanael do horário e ficou ele apresentando o Rap Band. Foi justamente nessa época que eu falei, eu não compactuo com esse tipo de coisa. Saindo fora. Não foi comigo o problema. Foi com o Natanael. Foi com o Natanael. Mas eu tenho uma coisa comigo, o Marcelo, na boa. Tô aqui com você, brother. Você é meu amigo. Né? Você é meu amigo. Não interessa, que o Alê é o pica das galáxias, entendeu? Mas ele tá aqui querendo fazer o negócio dele alavancar, passando a perna em você. Ele não me leva, Ele não me leva. Eu acho que amigo é isso. Entendeu? O amigo, eu falo isso para todos os meus amigos, quero deixar isso bem claro aqui, para todas as pessoas que me acompanham, né, que esse é um tipo de lealdade que eu levo para vala comigo, entendeu? Porque você tá comigo, você é meu amigo. Aí, a partir do momento que você tá andando com um cara que é um desafeto meu e que fala mal de mim, você não é meu amigo, você é meu colega. Ou você é meu conhecido. Né? Muda de patamar assustadoramente. Sabe, eu não sei se isso é qualidade ou se é defeito. Porque eu sou um tipo de cara, Marcelo, que se eu puder fazer qualquer coisa por um amigo, eu tiro de mim, velho.
Mesmo que eu não tenha. Eu também. Mesmo que eu não tenha. E assim, eu acho que Deus me abençoa em relação a essas coisas, porque eu vivi situações que meus amigos vieram e me tiraram a mão da bala. Sabe, a gente viveu essa pandemia aí, cara, eu tenho a oportunidade de falar isso no ar, né? Tem um cara ali na frente que, de uma hora para outra, o pouco tempo que me conhecia, virou para mim e falou: isso aqui está tudo à sua disposição, você faz o que você quiser para você se levantar. E foi assim que eu consegui passar os últimos 4 meses de pandemia, sabe? Com apoio desse estúdio e com o apoio dos amigos. Sim. Para eu sobreviver. Então, eu não sou um cara traíra. Eu sou justo, né? Mas, assim, eu sou um cara que você arranca até minha cueca, sabe? Se você tiver uma postura de lealdade comigo, a partir do momento que não tem, velho, é outra história. E como eu estava muito ligado ao Natanael naquela situação, sabe? Eu me entristeci demais por ele. E o Luizão quis retomar, a gente chegou a conversar, batemos um puta papo, ele falou: pô, você estava bem aqui e tal, não sei o quê. Eu falei: Luizão, sabe quando fica aquele negócio? Eu falei: ó, não quero. Mas eu cheguei a achar que eu tinha me precipitado, né? Eu tinha me precipitado. Aí eu fui embora para casa, tal, conversei com os meus pais, né, falei a minha mãe sempre muito ouvinte, falou: olha, se não é para ser, não é para ser, né? O importante é que você lá, a sua conduta foi irretocável, entendeu? E o que aconteceu? Apareceu um cara, logo de cara, falando: você não está mais na Chic Show? Um japonês amigo do Batata e do Porquinho, na New Image. Falou: você não quer fazer uma apresentação em Sorocaba? Falei: porra, mas... Não, aí colocou lá no flyer lá, Ney, Chic Show. Falei: não, tira esse negócio, que isso acaba dando problema, não quero que fique arrastando como se eu fosse... Grandmaster Ney acabou, tira esse manto das minhas costas. Mas eu fui inseguro. Eu lembro que no dia, cara, minha mãe chamou meu irmão e um amigo meu de infância, brother da família, Zezinho. O Zezinho foi com meu irmão lá para minha casa. Meu irmão tinha um Fusquinha na época, minha mãe falou: não, vai lá, encosta e não deixa aí sozinho. Né? Aí peguei os poucos discos que eu tinha, né, para apresentação, peguei alguns emprestados e fui pro baile em Sorocaba. E a gente até se atrasou, porque eu não sabia onde era o lugar, se perdeu um pouco. Quando a gente chegou lá, cara, quem que tava na mesa tocando, cara, com sorrisão na cara, já esperando eu para tocar? Natanael, cara. Natanael, ele ficou tão sensibilizado com a minha atitude, que tudo que eu fazia, ele ia me apoiar. E começou a ter sérios problemas para ele dentro da Chic Show. Caramba. Por causa disso. E foi uma coisa que um dia, cara, a gente sentou na porta da casa dele, assim, a gente ficou... Natanael gostava muito de conversar, né? A gente saiu dando vários rolês aí pela rua. Aí sentamos um dia na porta da casa dele. Você sabe o que é você ficar com o cara 40 minutos sentado assim dentro do Fusquinha, sem falar uma palavra? A gente não tinha o que falar. Tipo assim, porra, saímos dessa parada, cara. Era 7 bailes só no domingo. 3 de sábado, 2 programas em rádio. Uma vida totalmente envolvida dentro do esquema da Chic Show. O que nós vamos fazer? Aí aconteceu que eu saí, fui e falei: quer saber? Eu não devo nada a ninguém, cara. Eu vou continuar entrando nos lugares, afinal de contas eu tenho porta aberta, entrada em tudo quanto é lugar. Aí fui fazer uma visita à Band. Fui fazer uma visita à rádio, matar a saudade. Quando cheguei lá, todo mundo me perguntando: você saiu? Saí. Pô, mas eu já tava na boca pequena, todo mundo, centro da cidade, todo mundo falando. Aí eu falei: saí. Aí o Joca foi no estúdio, eu tava com o estúdio com o Banana, tava batendo papo com o Banana. O Joca entrou no estúdio e falou: você saiu mesmo? Eu falei: saí, Joca. Falei: passa aí pra gente semana que vem pra gente conversar. Vem terça-feira. Aí o Banana virou pra mim e fez assim. Falei: legal, né, cara? Fui embora felizão. Quando eu tava saindo do prédio, encontro o Juninho Tonon, que era o presidente do GMC. Né? Eu já tinha participado do primeiro campeonato, tava indo pro segundo. E aí o Juninho perguntou: você saiu mesmo? Eu falei: saí, pô. Passa lá no escritório do GMC pra gente conversar. Legal. Passada uma semana, o dia que eu fui conversar com o Joca, encontrei Iraí. Iraí, saiu mesmo? Eu falei: saí, caramba, todo mundo me perguntando. Passa lá no estúdio lá. Ele virou, eu falei pra ele, mas pra quê? Eu falei: você não quer dar aula? Eu falei: porra, eu dar aula, cara? Cadê aula pra mim? Como não, cara? Chegou naquela Chic Show, ninguém sabia virar. Né? Praticamente você ensinou meio mundo. Então, você aprende, você consegue sim. Aí ele me colocou na primeira turma com o Cadico.
Era no DJ Shopping lá? Não, o estúdio era na Iambiquaras, lá em Moema. Né? Na DJ Shopping não tinha sala de curso, era só a loja. E o estúdio, tinha um estúdio que era Fields, na Iambiquaras, e era lá que eu dava aula. Fiquei lá por 8 anos. Né? Chegou uma hora que Iraí, né, meu? E sumiu, né? Sumiu. E eu ficava lá, dando aula. Eu dava aula no sábado, eu tinha 3 turmas. Eu começava uma turma das 9 ao meio-dia, aí eu pegava outra turma do meio-dia às 3, outra turma das 3 às 6. Né? E quando acabava o curso, parecia o Natanael com o fusquinha dele, velho, lá. Pô, tem uma batida de carteira em tal lugar pra gente tocar. Aí saía de lá pra fazer alguma apresentação. E nessa brincadeira, uma vez a gente chamou o Claudinho Bola, o Fábio Macari, o Porquinho, e fomos fazer um evento em Limeira. E nasceu o projeto do SPDJ. SPDJ. Mas vagabundo, sossegado, como Claudinho, Fábio, Porquinho era, eles foram as 2 primeiras vezes, da terceira não foram mais. Nem quero mais. Da terceira não foram mais. Você falando de Iraí Campos aí, tem uma passagem rápida aí que eu fiquei sabendo de um McDonald's. O que foi? De um cheque? O que foi? Pô, nessa fase... Fala aí um pouquinho pra gente saber. Nessa fase a gente tava... Esse lado DJ, ele tava muito aflorado, principalmente nas casas dos Jardins, né, meu? Eram os nomes, né? Os nomes era Ricardo Guedes, Iraí. Era Grego, Silvio Miller, Cuca também tava, tinha uma trupe de DJs e graças a Deus eu já estava fazendo parte desse núcleo, né? Desse time aí. Mesmo dentro da Chic Show, eu saía do Clube da Cidade às vezes, na sexta-feira, ia pro Vitória, tocar com o Ricardo Medrano, tá ligado? Chegava lá o Cidilson, que era gerente, Cidilson Wilson, que era gerente do Vitória. Chegava lá, os caras me recebiam super bem, já entrava na cabine, já entrava virando, conhecia todas as músicas. E eu comecei a ficar muito atento a tudo que tocava. E o Iraí me levava para muito rolê assim, né? Me apresentava muita coisa legal, né? Iraí é meio suvina, mas eu ganhei muita grana com o Iraí. Os trancos e barrancos eu ganhei. E aí o Iraí virava e mexia, pô, vamos comer um negócio, vamos levar... Aí o Iraí me levou no McDonald's. Na época tava um maior sucesso o McDonald's, né? E tinha muito aquela coisa de pagar com cheque, né? Tal. O Iraí pegou, comprou os lanches e tal, e assinou um cheque, entregou no caixa, pegou os rangos e tal. Aí sentamos, dali a pouco a gente viu 1, 2, 3, 4 neguinhos encostando. Aí um tomou coragem e falou, pô, você que é o DJ Iraí Campos? O Iraí falou, sou eu. Aí, cercou um monte de gente, todo mundo pedindo autógrafo. Eu falei, ó, ele não quis ficar com a bomba sozinho. Ó, e esse aqui é o Grandmaster Ney. Aí veio todo... Aí eu comecei a ter noção do patamar que essa coisa DJ estava chegando. Já tinha chego, na verdade. Né? Não tinha chego. E por um trabalho muito bem elaborado, muito bem buscado e muito bem criado por esses caras. Eu tenho muito respeito por essa classe elite da discotecagem, porque não tinha malvadeza. Tinha as tretas. Guedes era o maior encrenqueiro da história, né, velho? Tretava com todo mundo. Mas na hora da parada, de chegar e, não, vamos que é nós... Era um tal de... Eu fazia muito isso, o Luizão comentava isso, que eu saía batendo perna para tudo quanto era lugar. Os caras tinham uma mania de... Começava a tocar a casa de um. Aí essa casa de um acabava e ia para casa do outro. A casa aí já juntava 2, 3 DJ na cabine. E chegava uma hora que virava aquela bagunça que o cara abria o case e saía cada um virando uma, e todo mundo virando bem, cada um fazendo uma virada mais pegada do que a outra. E só tinha cara bom. Virava uma reunião de DJs, sabe? E a galera tocava por tesão mesmo, por prazer, sempre um valorizando o nome do outro. E nesse circuito aconteceu dos caras me abraçarem e me chamarem para fazer tudo quanto foi lugar. Você foi um dos primeiros... eu posso falar assim, que eu acompanhei um pouco. Você foi um dos primeiros caras a levar a Black Music pra Vila Madalena. Os primeiros não, foi o primeiro. Foi o primeiro. Porque lá na... Como que foi essa parada? Você levar a Black Music nossa pra Vila Madalena, pros boy? A parada foi a seguinte, quando eu tava na Fields, né, o Iraí tinha uma produtora que só vendia os shows dele, as apresentações dele. E às vezes... ela vendia qualquer coisa, né, meu? Iraí meio metidinho, né, meu? De vez em quando eu enfiava o Iraí em Cabrobró, não sei da onde. Quando o Iraí chegava, via aquele monte de negão. Puta, negão. Aí o que aconteceu? O Iraí, pra não ficar muito assustado, dependendo do lugar que ele ia, ele me chamava pra ir junto.
E aí ele falou, quer saber, meu? Chegou, deu uma prensa nela, falou, peraí, essa parada das quebradas dos black não é o meu perfil, né? Eu não sei nem o que fazer quando eu chego nesses lugares. Porra, começa a vender o Ney. Né? Começa a vender o Ney. Pra mim, porra. Agora. Que nem eu fiquei que nem pinto no lixo. Eu chego nesse lugar, queria mais é que fosse pro Cabrobró do jeito, tava dentro. Aí o que aconteceu? Apareceu uma casa pedindo para levar um DJ que tocasse black music. Anos 70, 80. Cara, eu tinha um puta acervo, conhecimento, tinha tudo. E nessa brincadeira, ela não mandou Iraí. Ela mandou eu. Porque ela viu que os caras queriam uma parada e que, de preferência, que o cara fosse negão. Iraí é um falso preto, né, cara? É um ex-preto. aí ela mandou eu. Aí a casa chamava-se Tchá Tchá Tchá. Era na Tabapuã. A casa tinha acabado de inaugurar. Era um bistrô, cara. Foi criado pelo Roberto Pérez. Um cara que ele era dono de uma casa chamada Rock Dreams, na Avenida Faria Lima, né? E ele montou essa casa bem no estilo black mesmo, mas daquela cultura de New Orleans. Naquela época eu estava muito antenado no que estava acontecendo lá fora, e eu cheguei tocando US Tree, Cantaloupe, mas não deixando de tocar aquelas vertentes clássicas, né, meu? Os velhos KC, The Sunshine Band, toda aquela cultura da década de 70 que a gente gosta muito de tocar, né? Mas com uma evolução, já estava chegando Zané, umas coisas de R&B que dentro da cultura do black music não tocava. Né? Nessas casas que consegui abrir esse arquivo, né? Eu tinha acesso a todo esse material. E eu lembro que naquela noite, quando eu toquei, eu lembro que o nome do produtor era Renato De Cara. O Renato, eu fiz 1h30 de apresentação. Aí o Renato me convidou para experimentar uma brusqueta. Nunca tinha comido uma comida diferente e tal. Né? Uma marguerita e tal. E eu fui lá pro balcão. Fiquei maravilhado. A casa tinha uma cama no meio da pista. Eita. Tinha uma cama. Era muito louco o bagulho. Muito louco. Tinha o bistrô, o restaurante muito bem servido, que era a cozinha, quem preparava era o Cássio Machado, depois virou meu grande amigo, o Cássio Machado. E no fundo era a pista de dança. Né? E aí cheguei, quando eu acabei de tocar, o cara falou, Ney, queria te pedir um favor, não sei se você pode fazer, nosso contrato é de 1h30 e tal, né? Eu vi que você tocou quase 2 horas, mas tem um pessoal que ligou, e tem uma galera que está chegando aí, eles queriam te ouvir. Será que daqui uma meia hora não dá para você tocar um pouquinho de novo? Só que aí a gente já acertou o cachê. Era um cachezão, porque Iraí cobrava bem, né, meu? A produtora dele mandava bem na cobrança. Eu falei, não, o Renato, tranquilo, velho, eu já tô aqui, cara. Tô que nem pinto no lixo, tô maravilhado com isso aqui, né, meu? Não, toco de novo. Quando chegou o pessoal que ele falou, era simplesmente a Flavinha, a mulher do Jô, a ex-mulher do Jô. Meu, com um grupo de pessoas, meu, Hector Babenco, tava... Como é que chama aquela atriz, meu, que foi mulher do Pedro Bial? Julia Gunn? Julia Gunn. Aí eu entrei e voltei pra tocar. E eu, porra, muito antenado com as coisas. A Julia Gunn, doidona na pista, dançando, virou pra mim e falou, você conhece MC Solar? Eu falei, conheço. Saquei um 12 do MC Solar que o Silvio Miller tinha me dado 2 semanas antes. Quando eu entrei, a mulher enlouqueceu. Ele tem MC Solar! Eu cheguei da França, você acabou de sair lá! E ficou aquela coisa. Aí os caras falaram, poxa, mas você não quer vir mais outras vezes? Tal? Eu falei, venho, não tem problema. Aí eles me marcaram para eu tocar uma quinta-feira. E nessa quinta-feira, eles pediram para que eu ficasse residente. Né? O Tchá 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 durou 2 anos. Durou 2 anos, exatamente, 2 anos. Todos os DJs que passaram por lá, por algum motivo, perderam as noites deles e saíram. A única noite que permaneceu foi a minha e daquele cara que faleceu agora há pouco, meu, que ele tinha o lavanderia ali nos Jardins. Como é que era o nome dele? Eu esqueci, cara. Pô, muito gente fina. Ele fazia uma parada de rock, ele misturavam uns hip hop com rock. Eu sei que nós fomos os únicos caras que ficou dentro do Tchá 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 fazendo. E o Tchá 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 acabou. Quando acabou, eu recebi uma proposta para bater uma carteirinha ali por perto, no Helena, que era ali na Mário Ferraz, ali na travessa da Tabapuã, que tinha o striptease da Malu Bailon de segunda-feira, né? E eles me chamaram para fazer umas participações lá.
E a Marilu Bailon fazendo striptease em cima do balcão, e eu aqui embaixo do balcão, tocando embaixo. Bom, divertido, né, cara? Pô, mas vamos lá, tocou, me tirou, eu danço. Chegou lá, eu lembro que uma vez, eu tinha muito, como eu tinha muito acesso aos discos, na época o Rodrigo Vieira era label manager da Sony. Ele vinha, quando ele chegava no Rio de Janeiro, ele vinha para São Paulo e trazia uma penca de disco, tudo white label. Eu lembro que naquele dia eu toquei o Fugis, Kill Me Softly? Kill Me Softly. Cara, eu toquei 3 vezes na mesma noite. Povo tudo antenado, né? Viajado. Aí sentou um cara no balcão e falou, pô, eu queria conversar com você, que eu vou inaugurar uma casa. Eu, sinceramente, eu não sei o que vai ser da minha casa ainda. Mas você me foi muito bem indicado por 2 produtoras que vão trabalhar comigo. Uma é a Márcia Bonomi e outra é a Marcela Midani. A Marcela Midani, ela era uma grande produtora, mas ela era nada mais, nada menos do que nora do André Midani, o presidente da Warner Internacional. E a mulher me indicou para inaugurar a casa do cara, do Fábio Cardoso. E eu falei, qual vai ser o nome? Onde vai ser essa casa? Ele falou, vai ser na... Como é que chama? Ô, caramba. Minha casa vai ser na Vila Madalena, né? Vai ser na Vila Madalena, e ela vai se chamar Dolores Dolores. E aí eu não sei o que vai ser dessa casa ainda. Mas como você me foi muito bem indicado, eu queria combinar com você uma segunda-feira tal, você fazer a inauguração da casa. Beleza. Cheguei lá, meu. Puta, aquela decepção. Eu já estava num outro patamar, né, meu? Tocando tudo com tudo que era bom, de bom do melhor. Pô, cheguei na casa, ele tinha um DVD para tocar os CDs. A era do CD que quando chegou. Um toca-disco, cara, dual, de madeirinha, que, porra, aquele prato, né? Aí você colocava o braço em S, bacaninha. Um pitch que demorava 2 horas para você alterar a velocidade. E quando você punha a mão no disco, assim, dependendo o braço caía em cima do mixer. Falei, caramba, velho, o que eu vim me meter? Uma cabine suspensa, um barraquinho, sabe? Mas a Coqueluche era o bar. O bar era maravilhoso. Um puta de um balcão sensacional. O cara fazendo uns drinks e tal. Porra, eu sei que aquela primeira noite a casa cabia acho que 150 pessoas, rodou quase 800 na outra atividade. Quando acabou, eu fiz o diabo para tocar naquele lugar. Eu acabei levando um mixer meu, porque ele não tinha um mixer. Aí eu liguei as parafernálias que ele tinha no meu mixer para poder tocar. Aí quando eu acabei de tocar, cara, foi um puta de um sucesso, ele me catou assim, tal, todo estilosão, né? Cabelinho pra trás, me abraçou e saiu andando comigo no meio da galera dos artistas. Meu DJ, meu DJ, meu DJ. E aí nasceu a primeira casa da Vila Madalena com black music todos os dias. E aí eu falei pra ele, ó, eu posso até continuar nessa parada contigo aqui, mas algumas coisas você vai ter que arrumar. Primeira coisa que ele comprou foi um Denon. Né? Aquele Denon CD duplo, sim, que era um sucesso no mercado. Eu já tinha muito CD, então eu dei uma mudada no meu repertório, só para poder usar os CDs, até que ele pudesse colocar um par de MK na festa e um mixer decente. Né? E nessa brincadeira, o Tubarão já andava muito atrás de mim. Na época do Tchá-Tchá-Tchá, o Tubarão... Tanto é que o casamento do Tubarão praticamente nasceu dentro do Tchá-Tchá-Tchá, né? Tubarão já ia comigo atrás do Mino Dolores. E aí eu falava, Tubarão, toca aí, vamos tirar uma onda. A gente já tinha trabalhado com o Marcelo Conde, um monte de gente. E naquela época eu estava na Warner, fazendo... Eu era divulgador de rádio na Warner. Conclusão, eu tinha que estar em rádio 8 horas da manhã e todas as noites eu virava o Dolores, meu, até quase 6 da manhã. Peguei pneumonia, né? Peguei broncopneumonia. Nessa brincadeira eu peguei e falei, puta, como é que eu vou fazer? Eu tô apalavrado com o Dolores, eu sou residente do bagulho. A casa era um sucesso, todo mundo falando de Dolores, Dolores. Falei, cara, aí eu tinha meus discos, né? Aí arrumamos toca-disco. O Tubarão tinha um acesso a um par de toca-disco. O Tubarão, mete os toca-disco lá, cara, fica com um case meu de disco e fica segurando a casa pra mim, porque eu só vou poder ir um dia da semana. Eu só podia ir na sexta-feira. Porque e a Warner eu consegui licença para poder me recuperar. Sim. Né? E o Tubarão ficou segurando para mim. Quando eu voltei pro Dolores, falei, porra, isso aqui não é só para mim, cara. Isso aqui não é só para mim. Primeira pista black. E eu já tinha meus parceiros que eu conhecia. Aí eu coloquei a quarta-feira da Gabi, que era uma puta produtora de noite.
o Fábio colocava tudo na minha mão. Eu levei a primeira festa que o Donny Dancer produziu como produtor de noite, foi dentro do Dolores, numa quinta-feira, com o Harold Caribbean, né? E o DJ Taíra, aquele japonês que toca pra cacete. Né? O Taíra foi um cara que eu dei o aval para ele num concurso do GMC que aconteceu no Tchá Tchá Tchá. Depois de lançou, o moleque estourou. E aí o Donny montou, eu montei desse espaço, dei o aval pro Donny montar. Aí a Gabi, quando a Gabi montou o projeto dela, eu chamei o DJ1 e o Paulo Brown para fazerem as quartas-feiras. Estourou também. E deixei o Tubarão 2 dias, a segunda e a terça-feira, tocando. Por gratidão por ele ter segurado a casa para mim esse tempo todo, e eu fiquei só com a sexta-feira. No sábado eu coloquei o Anderson Soares, que o Anderson Soares ele é houseiro, mas ele tem uma pegada, ele tem um conhecimento de flashback dos anos 70, que é uma coisa absurda. E eu falei para ele, mano, e aquela coisa de playboy, né, meu, que sabe o que tocar, né? Pode dos crer. anos 70 numa pista como o Dolores. Aí eu coloquei ele no sábado, também virou sucesso. Bom, o Dolores de segunda a sábado era entupido. E assim nasceu a história dos bailes na Vila Madalena. Na Vila da Madalena, aí começaram a chamar a gente. Eu lembro Legal. que eu conheci o Fábio Pires. Fábio Pires é o cara que manda e desmanda lá na Vila Madalena. Eu conheço ele. Dono do Quitandinha, Quitandinha, pode crer. Agora ele tá mexendo aí, eu acho que com futebol e tal. Ele sempre mexeu com futebol. Deixa eu mandar um alô aqui pra galera aqui que mandou. Fabiano, mandando alô aqui. Foi da hora, conheci o Grandmaster Ney na Casa de Portugal, em 2010. Deu muita atenção pra mim, muito bacana. Abraço, Grandmaster Ney, pelo incentivo, DJ Adilson, Emoções. Opa, fala, Adilson. Fala, Adilson. Saudade de você, meu velho. Nunca, faz tempo que a gente não se vê. Emílio também mandando um abraço pra você. DJ Scratch mandando um abraço. Ó, o Scratch aí na área. Aí, DJ, se cuida, hein, malandro. Marcelo Gergon, a história da Black Music em São Paulo passou pelas mãos desse cara chamado Grandmaster Ney. E aí, Gergon, tem o seguinte, hein, meu, mas não vem, a gente não vai afinar pra você com aqueles tuco-tuco que você gosta, não. A gente vai continuar te zoando. A Cátia Aparecida, boa noite aí pra todos aí. Minhas maiores lembranças de perímetro da Oeste. Quantas Asa Branca de Pinheiros eu fui? Pois é. Só as fortes, brabas. A articulação de vocês aí é sem palavras aí, rapazes. Valeu. Ela também mandou mais uma aqui. Conversa sobre as festas, seus bastidores. Sempre enriquecer aí. Vocês são vitoriosos. Doc também mandou um abraço aqui. Opa. DJ Bidu também tá aqui. Bidu Sou? Bidu Sou o DJ. Grande, bom moleque, hein? Bom. Grande DJ, tu faz scratch nas duas mãos. Bom. Habilidoso. Bem habilidoso. Tá aí uma deficiência do Grandmaster Ney que poucos sabem, cara. Eu nunca tive habilidade para efeitos e scratch na mão esquerda. Apesar, cara, e você sabe que isso é um trauma de infância, né, cara? Porque eu sou canhoto. Se você mandar uma bola para mim, cara, eu mato ela na esquerda. Já na hora. E isso foi devido aos estudos. Quando eu comecei a estudar, naquela época, nos anos 70, as escolas públicas, eles não admitiam que você escrevesse com a mão esquerda. Até porque, no começo, a minha letra era um garrancho só. Então, minha professora forçava eu escrever com a mão direita. E aí eu me tornei destro e perdi muito da habilidade, porque tudo que eu me propunha a fazer era com a mão direita. Então, eu não tenho, lógico, bato a música no tempo, mixar, tranquilo. Mas essa coisa de efeito scratching, com a mão esquerda, eu fico devendo um pouco. É uma coisa que a gente eu admiro esses caras que têm habilidade com as duas mãos. Esse cara é bom. E eu te perguntei, tem filhos? Não entendi. Tem filhos? Eu? Você é? Tenho uma filha, minha Maria Carolina. Minha filha tem 16 anos. Né? Graças a Deus aí, cheia de saúde. Né? Bom, isso é importante. Já num outro patamar, né? Minha Maria veio para São Paulo agora esses dias. Uma das coisas que é muito interessante, né, cara? Minha filha, quando a mãe foi embora pro sul, teve que ir junto, né? Sim. E para mim deixou uma lacuna muito grande, né, no meu coração, né, cara? Acostumado com a menina por perto. Mas a gente traçou uma forma de estar sempre falando. E é uma das coisas que ela me pediu. Pai, sempre manda umas coisas para mim. Né? Umas músicas. Mixa, manda aquele set que você fez, que tem música tal, nananana. E aí virava, mexia, me perguntava, pai, aquela música que tem no seu set que é tal. Aí eu buscava a música lá no computador, mandava para ela. E foi mudando assim o fato dela começar a me passar algumas informações.
Bacana. Esses dias eu mandei uma música pra ela, falei, filha, ouve isso aqui, tá estourado lá fora. Ela falou, eu sei, inclusive eles fizeram essa música por causa disso. Deu uma aula. Falei, caramba, criei um monstro. Bacana. Então ela já tá muito evoluída, veio pra São Paulo, agora tem um artista inglês aí que ela ama, ela veio e foi uma correria, cara. A gente já tá velhinho, né, Marcelo? Pra ficar correndo atrás de filho em show, em grande show, lá no Espaço das Américas. Passei a tarde inteira numa fila absurda. Levei ela para assistir esse show do Louis Tomlinson, né? Quero agradecer muito meus amigos, que puta, os caras fizeram uma corrida monstra para me arrumar os ingressos para levar para esse show, porque é caro pra cacete, né? E, porra, não é brincadeira, não. Fernando da Áudio, André Matalon, porra, Djalma Silva, todos esses caras, todo mundo se empenhando, batata, para que eu pudesse dar esse presente para minha filha. Mas ela tá ótima, graças a Deus. Da hora. Tá quase chegando no final aqui do nosso programa, aqui do nosso podcast. Tanta coisa pra gente falar. Uma coisa que eu quero perguntar para você, de todos os shows que o Chic Show trouxe, ou outros que você foi, qual assim que você foi e você era fã e queria ver? Que você ficou junto com os caras no mesmo palco que você era o DJ? Olha, é difícil definir qual show que eu mais queria ver. E assim... Como você fã do artista? Por incrível que pareça, o que eu mais me afeiçoei, assim, e que na hora eu apoiei quando foi para vir, e eu tive a possibilidade de passar o tempo todo do lado dele nos 2 shows. E é uma figura fantástica, que era tudo aquilo que eu imaginava que era, foi o Roy Ayers. Foi o Roy Ayers. Inclusive, o Roy Ayers, ele veio para o Brasil com uma visão musical do Chic Show jazzística, que é a categoria que ele mais exerce lá fora, o que apresenta. Eu fui um dos caras que tive que ajudar a fazer a playlist para ele cantar no Palmeiras, porque eu tive a sorte de ir no show dele no Gigantão. Que a única música que ele cantou lá, que deu pra galera aceitar, foi a do Bob Caldwell, do For Love. Que, inclusive, no camarim, eu e o Paulo Brown trocando ideia com ele, né? Eu trocando ideia, Paulo Brown, né? E traduzindo, eu comecei a cantar essa música e ele entrou e ele pôs no show. Tava lá pronta para ele cantar, ele cantou. Mas, de resto, ninguém entendeu nada. E o Luizão falou, puta, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Eu falei, Luizão, tem que chegar pro cara e abrir. Fala pro Paulo Brown conversar com ele que as músicas que o povo gosta aqui são outras. Aí, peguei e comecei a canetar tudo. Catei todos os discos, marquei todas as faixas, passei pro Paulo Brown, aí ele foi uma a uma no Palmeiras. A hora que tocou You Send Me, porra, até eu chorei. Tem umas fotos ali pra gente encerrar, Ale? Pra gente passar ali, pra você falar um pouco dessas fotos aí que vai passar pra gente. Essa daí foi a minha última escola, né, cara? Quando eu montei um estúdio em Santana, meados anos 2000 quase, né? E o Silvinho foi me fazer uma visita. O Silvinho sempre atencioso e sempre presente nas coisas junto comigo, né? E esse era um dos meus alunos que hoje é muito conhecido, né? Graças a Deus, é aquela coisa que eu te falo sempre do grão-mestre, né? O grão-mestre, ele é um cara que ele observa quando o cara tem um talento, ele dá oportunidade para quem merece. Esse é o Johnny Zuper. Molequinho, né, naquela época, né? Carinha de molequinho. Um fato curioso que o Johnny, cara, ele por ser jovem, muito moleque, eu gostava da atenção que ele tinha e a vontade que ele tinha de aprender, mas eu reprovei ele no final do curso. Eu reprovei porque eu fazia uma sabatina, né, com todos, e uma das coisas que eu incentivava, olha, venham com o seu material, porque eu quero ver a habilidade de vocês, a evolução técnica que vocês têm. E o Johnny, no dia, ficou muito nervoso. Muito nervoso. Eu não conseguia aprovar ele, né? Até porque era um erro, né? No meio de tantos alunos que estavam acertando, eu chegar a aprovar ele porque estava errando. Aí o que aconteceu? Eu falei para ele, olha, vai ser complicado porque eu fechava o estúdio no final do ano, levava tudo para minha casa, né? E montava meu estúdio na minha casa. Mas eu falei, mas vou fazer um negócio contigo. Vai de sábado na minha casa, que aí você treina lá. Sim. Marquei com ele. A Maria Carolina tinha acabado de nascer, inclusive, na época. Próxima foto aí, pra gente ver. Aí ele chegou, treinou na minha casa 2 semanas. Na terceira semana eu apliquei a prova nele de novo, ele passou. Aí. Esse Tony Tornado, né, cara? Tony Tornado, mestre. Esse foi o Black na Cena, 2011. 2011. Quem que veio na Black da Cena? Veio Naughty by Nature, né? veio De La Soul. De La Soul, né? Veio uma porrada de gente, A próxima aí.
Fala aí dessa foto histórica. Puta, aí, ó, Black White e Nermelino Matarazzo. Né? O Claudinho Bola, o Cabó, eu, o Tim, lembra do Tim da Posterson? Acho que era sócio do Pelé e do Carlão. O Tim foi naquele dia visitar o baile. Aquele negrão lá do outro lado. O Vagnão, cunhado do... Era parente do Claudinho, era compadre do Claudinho, padrinho da Camila. Do Claudinho. Aquele era uma menina, eu não me lembro se era Silene, que fazia parte do grupo. Você lembra o ano disso, dessa foto aí? Cara, isso foi 8 pouco, 8-2. 8-2, 8-3, por aí. Por aí. Muito bacana. Tem mais alguma, DJ? Acabou essas aí? Que bacana essas fotos. É aquela do Roger só, né? Que tá você e o Fábio Macari. Ali. Fábio Macari. Cara, foi interessante que eu não sabia que o Roger tinha vindo antes do Chic Show. Veio antes. Do baile do Palmeiras. Veio antes. Aliás, o Chic Show, ele tinha o quê? Ele ganhava show, era show promocional que ele ganhava? Ou como que é? Ou ele comprava? Não, comprava tudo. Comprava tudo. Era algumas coisas... Era alguma troca? A gente não tinha muito acesso. Algumas coisas eu sei que, por exemplo, o Tutinha da Jovem Pan trazia um show internacional, né? Que era Black. Aí ele tava com aquele show ganho ou aquele show pago para a festa da Jovem Pan. Pô, o artista estava aqui, o que ele podia fazer? Ele podia alavancar mais mercado, mandar o artista para outros lugares. Pô, se o cara tinha um apelo Black, jogava na mão do Luizão, virava ouro. Então, os caras faziam um contato com o Luizão. Falava, né? Tem esse cara aqui, quer? Entendeu? Mas teve muitos artistas que, pelo menos na minha fase de Chic Show, teve a maioria daqueles artistas que foi um ano inteiro de apresentação, foi tudo no cachê, no cachê, no bolso do bolso do seu Luiz Alberto. Bacana. Vamos lá, para nós encerrar aqui, fala aí, Gramacenei fazendo o quê ultimamente? Festas... Cara, de volta ao cenário, graças ao bom Deus, né? A gente que passou por essa fase horrível, né, Marcelo? E agradecendo a Deus por estar com os projetos alavancando, voltando, novas coisas acontecendo, retomando o que já existia, obviamente filtrando o que vale a pena, o que não vale. Né? Porque tem muita coisa que, a gente está aqui voltando atrás de resgatar a nossa história, mas tem muita gente tentando abocanhar também, né? Então tem algumas coisas que podem ficar pro povo lá, que a gente não faz muita questão e a gente vai tocando a nossa, porque a gente tem a capacidade de crescer, de voltar a fazer o que fazia e alavancar novas coisas. Porque apesar da nossa idade, cara, a gente tem uma experiência de vida, de trabalho muito grande e a gente nunca deixou de estar com a mente aberta para o novo. Entendeu? Por falar nisso, quero agradecer desde já o convite para Novas Esferas, que é a Galeria Café, que eu estou fazendo agora um projeto Bar e Charme, né? Com o aval dos meus parceiros do Rio de Janeiro, né? Que tá chegando aí com um projeto bem consistente, ali na Benedito Calixto, no Pinheiros. Quero agradecer a galera da Áudio, com o meu parceiro Silvinho, que a gente está indo para lá com um projeto também grandioso de cultura Black, e todas as equipes e todas as casas que têm voltado a trabalhar comigo, me chamado para o meu trabalho. Inclusive, o grato convite que eu recebi na época da pandemia ainda, de fazer parte do time da The Beat FM. Que todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas, tem Grandmaster Ney ao vivo em preto, que não dá para ser de outro jeito. Certo? Muito obrigado aí pelo nosso podcast de hoje, Ney. Valeu de verdade. Marcelo, só quero deixar um grande abraço aqui para todas as pessoas que direta e indiretamente fazem parte da minha história, não só de trabalho, como de vida. Né? Agradecer esse grande irmão aqui, Ale Pereira. Grande Ale. Para mim é sempre um prazer estar aqui, que esse nobre, né? Participando de... Ele não me chama mais, né, ele me abandonou, não me chama mais para fazer uns sets aqui nos programas, mas tudo bem. Né? O que é dele está guardado. O que é dele está guardado. Mas minha amada Fefe, né? Quero agradecer, quero mandar um grande beijo para meus amigos do J Quest, cara. Que o Marcelo Buzelino não deu tempo de avisar, mas ele queria muito assistir esse podcast, que essa semana eu tive com eles comemorando 25 anos de carreira. Os caras são irmãos do coração, me deram de presente de aniversário de 3 anos de namoro um show maravilhoso que eu pude assistir. E assim, esses artistas que eu conheço,
que não são todos que são meus amigos, mas os poucos que são do coração, né, meu? Taíde, Rapping Hood, meus amigos de parceria, os DJs, sabe? Sem exceção. Eu não vou ficar aqui denominando um de cada vez, eles sabem quem são eles e sabem as pessoas que eu gosto e as pessoas que eu tenho carinho, todo respeito e toda a consideração, né? Então eu quero deixar um grande abraço aqui para todo mundo e que fiquem firmes. Fiquem firmes porque o bagulho é nosso, velho. O bagulho é nosso, nós somos a história da parada, nós somos a história da Black Music, né? E isso a gente tem que levar para o resto da vida. Eu tenho isso como um mantra, né? Que eu não desisto nunca das coisas que me deram grandes oportunidades na vida. Tudo que eu conquistei, tudo que eu sou, todo o respeito e todo o carinho que eu tenho de tudo, de todas as pessoas e de tudo que eu faço, eu conquistei fazendo isso. Sim. Tocando em baile, fazendo música, né? Tratando o público com carinho, com respeito, entendeu? E com admiração, que a mesma que eles têm por mim, eu tenho por eles, por ter esse amor e esse respeito e esse carinho com a nossa boa e velha Black Music. Então eu agradeço de coração e se por acaso vocês me verem fazendo isso, vocês podem puxar minha orelha, porque eu vou estar virando as costas para Deus, que foi uma coisa que eu pedi a minha vida inteira para que eu pudesse ter e hoje eu tenho. Tenho. Sabe, não é fortuna, não é dinheiro, não é status, não é nada não, Marcelo. É o reconhecimento por um trabalho, modestamente falando, bem feito. Bacana. Beleza? E obrigado a você por esse podcast, por esse bate-papo, por essa reunião maravilhosa. Hein? Valeu, então. Pessoal, muito obrigado a vocês que ficaram acompanhando a gente. Semana que vem a gente está de volta aí com mais podcast para você aqui, The Beat Play Podcast. É só aguardar a gente aí, beleza? Valeu, tamo junto, Ney. Tamo junto, Ney. É nóis. Abraço, mano. Obrigado. Valeu. Valeu, Ale. Valeu, Ale. Tamo junto, parceiro. Valeu, até mais.